o profeta Malaquias. Conheça a mensagem por trás da história do livro de Malaquias. Esse é mais um vídeo da série dos profetas, se eu não me engano, é o 6º vídeo que você vai estar vendo dessa série, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Nós vamos pegar desde o cativeiro babilônico até o livro de Malaquias e o silêncio profeta dos 400 anos. Vem com a gente que esse estudo está incrível. Bora lá. Acabou de chegar em minhas mãos agora, nesse exato momento. Já estou... Nossa, não sei nem o que falar, sem palavras. Um material sensacional, parabéns. Hilber, seja bem-vindo. Então esse aqui é o 6º livro da série, o 6º vídeo, né, desses livros da série dos profetas, e você vai montar depois um curso para a gente lá no site para disponibilizar para o pessoal, Hilber? Exatamente, e a gente encerra com Malaquias, como também o nosso Antigo Testamento, né, encerra. E após isso vai vir o período interbíblico, que a gente chama, e depois o Evangelho de Mateus. Então, esse é o último profeta da série e também o último profeta do nosso Antigo Testamento. Maravilha. Quando ele fala ali período interbíblico, também é conhecido como os 400 anos de silêncio, ou os anos de silêncio, em que não houve mais profecias ali, ou livros escritos, livros proféticos escritos naquele período, até então a entrada de João Batista e depois Jesus Cristo, ali os 400 anos. É chamado os 400 anos de silêncio, tá joia? Então vamos lá, ó. Se você quiser fazer download desse e-book, você já sabe que tem aqui na descrição do vídeo. Se você quiser pegar lá no site esse e-book também, você pode pegar esse e-book. Tem mais de 190 e-books como esse, que é papocomdeus.com.br/estudos, e você pode estar pegando o seu e-book lá para você ser edificado, tá joia? Vamos começar pela etimologia da palavra. Eu não tenho aqui aberto, eu vou abrir, vocês vão precisar me aguardar mais um minutinho. Enquanto isso, Hilber, fala da nossa revista rapidinho, que eu vou abrir aqui a nossa setinha para poder mostrar para o pessoal, arrastar aqui. Estamos com um grupo de estudo, fizemos o lançamento da mentoria, eu estou falando com o grupo todos os dias, e a gente precisa da ajuda de vocês para fazer com que essas revistas cheguem a mais grupos de estudos. Então, se você puder adquirir, o Max vai deixar o link passando aqui embaixo, tá? E aqueles que já fizeram o pedido, a entrevista para a gente no grupo de estudos e a revista não chegou, paciência que a revista vai chegar. Então, você pode contribuir com o Ministério e com esses grupos ajudando adquirindo a sua revista, onde o Max colocou o link ali embaixo, papocomdeus.com.br/revistas. Maravilha. O que o Hilber está falando assim, toda vez que você comprar uma revista, a gente tem possibilidade de enviar pelo menos 2 gratuitas. E a gente já mandou mais de 200 e quase 300 revistas gratuitas. São 400 grupos de estudo que estão sendo formados em todo o Brasil, que vão utilizar a revista e também os QR Codes com os vídeos, né? Uma revista interativa, você já conhece, tá bom? Se você ainda não comprou a sua, papocomdeus.com.br/revista. Compre e nos ajude a edificar outras vidas, amém? Vamos lá, primeiro eu quero começar com a etimologia da palavra. Eu botei o strong aqui em cima para vocês e também tem um significado aqui já etimológico da palavra. O significado do nome de Malaquias em hebraico significa mensageiro de Deus. Que legal, né? Ele na verdade, essa palavra ela é bipartida. Ela tem o nome de Mal e Áquia, que significa, proveniente da mesma raiz, que é Malaquias. Então, significa mensageiro de Deus, ok? Malaquias é mensageiro de Deus. O livro é colocado em nossas Bíblias como o último livro dos profetas. O seu livro traz a profecia do Messias enviado de Deus para resgatar e libertar o seu povo da aguilhão da morte. No final do livro, Deus adverte pelo profeta que não suportará o pecado do povo para sempre e mostra a chegada do julgamento, o grande e terrível dia do Senhor. Olha só que legal, né, Hilber? A gente percebe que as pessoas, o povo vai saindo do cativeiro ali em 3 levas, e algumas coisas vai irritando a Deus, e Deus levanta o profeta para exortar o povo, fala, vocês não estão se atentando, vocês não estão edificando a minha casa, vocês estão correndo atrás dos seus afazeres, vocês estão se desviando novamente, há pecado no meio do povo, existe pecado no meio do templo, estão profanando o templo. Deus vai exortando o povo, e Malaquias parece que ele tem essa mesma visão, fala, Deus não vai tolerar o pecado no meio de vocês para sempre. É uma das últimas palavras dos capítulos do livro de Malaquias. Deus exortando o povo do seu grande e terrível dia. Algumas pessoas vão se arrepender, você vai perceber no final desse estudo, mas outras pessoas não vão se arrepender. Parece, Hilber, que é um tipo espiritual da Igreja de Cristo nos nossos dias também, né? Parece que sempre foi assim, não há nada novo debaixo do céu, como diz
Eclesiastes, se eu não me engano, Eclesiastes 3:7 ou Eclesiastes 7:3, uma coisa assim, né? Isso aí, Eclesiastes. Também não me recordo o verso e o capítulo, mas eu tenho certeza que é. Como você falou, né? Então, quem fez a nossa série toda vai saber que Esdras e Neemias combateram alguns tipos de problemas. E esses problemas ainda são apresentados no livro de Malaquias. O que quer dizer o quê? Que o povo parece que se arrependeu, mas não se arrependeu de uma forma consciente. Não se arrependeu de uma forma plena. Eles ouviram a mensagem de Esdras e Neemias, mas mesmo assim continuou ali praticando os mesmos erros. E Malaquias vem justamente para mostrar que o povo foi para o cativeiro por conta do pecado, voltou para o cativeiro, continuou pecando, sofreu a exortação de Esdras e Neemias e ainda continuou no erro, e Malaquias vem novamente para reforçar essa mensagem e apontar o dia do Senhor. Legal. E tem uma conexão muito boa espiritual, irmão. A gente sempre vai falar o contexto histórico e vai mostrar a igreja dos nossos dias, tá bom? Assim como Jesus aparece para João e fala: João, escreve essa carta para 7 igrejas da Ásia. Tinha um contexto imediato para as igrejas que estavam vivendo. Tem um contexto histórico nesses 2000 anos, a gente percebe isso. As igrejas de Esmirna, Filadélfia, Tiatira, você vai ver a Sardes, todas elas têm uma tipologia da igreja hoje, dos nossos dias. Você consegue olhar para as nossas igrejas hoje, os nossos templos, e também tem um raio-x da igreja naquele tempo. Tem a igreja que tá rica e tá pobre, que acha que tá vendo, mas não tá vendo nada, não tem visão espiritual, tá cega espiritualmente. Aquela que acha que tá bem vestida, mas não tá bem vestida. Aquela igreja que é perseguida e morta. Aquela igreja que é fraca, então Deus preserva por conta da sua fraqueza. É muito legal. Da mesma forma, nós queremos fazer aqui no livro de Malaquias. Aí eu vou trazer você para cá. Você vai ver que o templo, né, que o povo sai para erigir, é chamado de Templo de Zorobabel. Por que esse nome Zorobabel? Exatamente porque o templo levou esse nome porque Josué e Zorobabel foram levantados como um governador e o sacerdote, tá? No caso aqui, Josué seria o sacerdote, Zorobabel o governador, e eles foram os primeiros líderes judeus que voltaram do exílio. Então você vai ver muitas pessoas falando assim, o templo de Zorobabel. Não é o templo de Zorobabel, você vai falar, é o templo de Salomão. Não é, porque Salomão construiu seu templo, foi destruído pelos babilônicos, então não foi totalmente destruído, né? Então vem ali Josué e Zorobabel para levantar o templo. Então, como Zorobabel era um governador, o povo acaba colocando esse nome. Você vai ver isso muito, na verdade, na teologia, né, Hilber? Na teologia sistemática, a gente ouve falar do templo de Zorobabel, e aí você já vai fazer a ligação que foi esse período pós-exílio da Babilônia. E quer fazer algum comentário para eu já entrar no pecado do povo? É exatamente isso. E também na teologia a gente vai chamar esse período, né, que seria o período pós-exílico de judaísmo do Segundo Templo, porque você tem o templo destruído de Salomão e aí você tem esse outro templo, né, por Zorobabel, e aumentado por Herodes, quando Roma domina aquela região. Aí a gente chama de judaísmo do Segundo Templo. Maravilha. Agora a gente vai falar do pecado do povo. O Malaquias é levantado por Deus, né, para exortar o pecado do povo. Eu não vou ler todos os versos, mas você vai ler aí na sua casa, Malaquias 3, do 7 ao 10. A gente vê o profeta, ele está exortando a negligência do dízimo, e sem as primícias eles não conseguiam, os levitas, os que serviam no templo, né, os sacerdotes, eles não tinham que comer, e eles tinham que ir para o campo. Então o templo não tinha recurso para partilhar também com os necessitados. Então a primeira exortação que Deus faz é referente às primícias. Vocês não estão entregando as primícias. Sendo assim, os sacerdotes que recebiam as primícias, sua casa se alimentava das primícias, eles não tinham como manter o templo, ok? Trazendo isso para o nosso contexto, que você vê, são as pessoas que hoje não conseguem, têm um coração avarento na obra de Deus e não são bons mordomos, não ofertam na casa do Senhor, não mantêm a casa do Senhor funcionando, e aí então os sacerdotes, aqueles que trabalham dentro da casa do Senhor, precisavam sair para ir para o campo plantar, para que eles não morressem de fome. Então os sacerdotes, né, naquela época, os levitas saíam para se alimentar, a tribo de Levi. Você sabe que as 11 tribos ofertavam e traziam o dízimo para a tribo de Levi, e a tribo de Levi recebia 11 partes, né? Todas as 12 tribos, as 11 ofertavam na tribo de Levi. Então eles cuidavam do templo e cuidavam das coisas do Senhor, da casa do Senhor, e também todo o alimento arrecadado e as riquezas eram partilhadas com os mais humildes, com os pobres.
Então, a primeira exortação que Deus faz é o dízimo. Trazendo para os nossos dias, irmãos, tenha um coração na obra do Senhor, ajude o campo missionário, procure missionários que estão no campo, que são necessitados, que carecem da nossa ajuda. Eu recebo ligação de missionários da Angola praticamente todos os meses nos pedindo ajuda. Nós já temos algumas bases formadas, a gente ajuda um certo tipo de grupo de pessoas, mas também a gente não se exime de ajudar os novos. Então tenha o coração na obra do Senhor. É muito mais do que diz na Nova Aliança. Deixa um card para eles, Ilber. Nós fizemos aqui um estudo chamado Mordomia. Você vai entender o que é dízimo e o que é mordomia. Antiga aliança como dízimo, na nova aliança como mordomia. Mordomia vai muito mais do que os 10%. É ter o coração na obra e cuidar das coisas do nosso Senhor até que ele venha. Esse é o mordomo bom e fiel. Jesus faz uma parábola falando que esse é o mordomo ao qual ele vai galardoar, aquele que cuida das suas coisas. Aquele mordomo que é avarento, que ele deixa de ofertar na casa do Senhor e ele ainda passa a bater nos servos e maltratar os seus servos quando o Senhor chegar, lhe haverá dura pena. Segunda exortação de Malaquias é referente ao divórcio. Então você percebe que eles estavam tendo casamentos misturados. Você vai ver isso também na série do livro de Neemias que nós falamos, né? Nós estamos falando do profeta Malaquias, mas Neemias também fala sobre isso. Casamentos misturados levaria à idolatria. Os homens passariam a adorar outros deuses, falsos deuses que não o Senhor. Se eu trouxer para o nosso contexto hoje, Gilbert, é muito promissor, porque a gente percebe que existe uma mistura de evangelho, um falso evangelho no meio do evangelho de Cristo, trazendo uma idolatria humana, um liberalismo teológico para o meio da igreja de Cristo e também prostituindo o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que isso acaba trazendo? Divórcio. Então você vai perceber, o divórcio é um dos problemas que Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2. Ele fala, não virá o fim antes que venha a apostasia e se manifeste filho da perdição. Apostasia, como a palavra divórcio, significa divórcio. Então parece que na última hora o povo de Deus estará se divorciando também do Senhor, assim como foi no tempo de Malaquias. Tá dando para fazer uma boa conexão, Wilber? Você quer fazer um adicional para deixar isso mais entendido? Sim, e quando a gente percebe em Apocalipse, os 144 mil são aqueles que não se contaminaram com mulheres, ou seja, não participou desse adultério, não participou dessa relação conflituosa, né? E quem é a mulher que aparece em Apocalipse? Aparece duas. Uma santa, mas quando o João fala que esses 144 mil não se contaminaram com mulher, ele está apontando para a mulher do capítulo 17, daquela prostituta que contamina as pessoas da terra com a sua bebida. Ou seja, o que João está falando? Cuidado com essas falsas doutrinas, cuidado com essa mistura, não se contaminem, porque os 144 mil, eles são virgens, eles são preparados para um só esposo, e esse esposo é Jesus Cristo. Maravilha, olha, que conexão incrível, tá, irmão? Contexto histórico, contexto profético. Pra gente que fala, isso não tem nada a ver, isso era antiga aliança, era para aquele tempo, a gente não estuda antiga aliança são os fundamentos, despreze os fundamentos e todo o seu prédio vai cair. Qualquer prédio que despreza as suas boas fundações tende a cair. Você sabe que o prédio que faz uma boa fundação, você pode construir aí 100 andares para cima e é um prédio bem estruturado. Jesus fala isso, que você deve edificar a sua casa na rocha. Aquele que edificou a sua casa em qualquer outro lugar, em qualquer outro terreno, ele tende a cair. Então, nós sabemos que a antiga aliança são fundamentos. Malaquias, ele ainda ora pelo povo, implora para que o povo se arrependesse, né? Ele faz uma oração dizendo que o povo se arrependesse, toda a nação, para que Deus então restaurasse as bênçãos sobre a vida dele. Malaquias repreende os sacerdotes também. Agora falando da repreensão, Wilber, é até legal, porque o que acontece? Deus, por intermédio de Malaquias, ele repreendeu os sacerdócios dizendo, vocês desviaram do caminho e fizeram que muitos tropeçassem na lei e não guardaram os meus caminhos e ainda mostraram imparcialidade da lei. Então, a gente percebe Malaquias exortando o povo na concepção da lei. Ou seja, Wilber, parece que o povo também naquele tempo já estava desprezando a lei do Senhor. Não é diferente para os nossos dias. Olha, o fim da lei é Cristo para a justificação daquele que nele crê. Nós já falamos aqui em vários vídeos. Jesus só simplificou a lei. Ele pegou as 2 tábuas da lei e colocou na mente do coração do povo. Amarás teu Deus sobre todas as coisas e teu próximo sobre a ti mesmo. E Jesus ainda fala assim, olha, vão por todo mundo, façam discípulos, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E acaba aí, ele fala assim, cuidai para que todos eles guardem tudo que eu vos tenho dito. Não é isso? Então parece que Jesus ensinou 3 anos e meio uma prática de vida cristã. E hoje em dia, basicamente
você é salvo pela fé, isso não vem de você, para que ninguém se glorie, então tá tudo bem. A gente precisa ter obras, nós precisamos ter frutos de verdadeiramente convertido, como fala João Batista, não é isso, Huber? Exatamente. Na verdade, a pessoa só fica com a parte A, né? Que é essa parte que o Max falou, mas omite a outra parte que é importante, que é justamente a parte das obras. Por isso que parece que há uma dialética ou um atrito entre Paulo e Tiago, né? Porque Paulo ele fala da justificação pela fé e Tiago fala de uma justificação pelas obras. E parece que eles estão ali se contrapondo, mas não, eles estão se acrescendo, é um acréscimo. Um está acrescentando a visão do outro. Por isso que a gente fala que a Bíblia ela tem que ter uma sinergia. Você não pode deixar uma parte e ficar com uma outra parte. E é exatamente o que o Max está falando. Então, Max, eu fiz uma anotação aqui que no livro de Malaquias a gente encontra 4 problemas. A corrupção do sacerdócio, a falha no dízimo, a idolatria e o abuso contra os necessitados. São esses 4 problemas que Malaquias ele vai começar a destrinchar no livro. O Wilber, você tá com comentário bíblico de D.A. Carson ou você tá usando a sistemática? Não, estou com um comentário bíblico Vida Nova, o Carson. D.A. Carson. Então vamos começar a citar os autores aqui para você ver que não é coisa da nossa cabeça, tá, irmãos? Isso são homens que já fundamentaram, tiveram uma vida inteira de um estudo, de comentários, de uma sistemática bíblica. Então a gente vai começar agora a colocar os pingos nos is aqui para vocês entenderem que isso não é fruto da nossa imaginação. Tô falando isso porque às vezes aparece pastor e quer que você coloque sua linha de interpretação bíblica. Então a gente vai começar a citar alguns autores aqui para vocês entenderem que a gente não está solitário nesse entendimento. Então vamos lá, os 4 pontos que o Wilber falou foi o que nós falamos. O povo não tinha que comer, o sacerdócio tinha que voltar para o templo, o povo estava desprezando o dízimo, desprezando as primícias, casamentos misturados, então o divórcio, grande apostasia no meio do povo de Deus e também estavam pervertendo a lei do Senhor. Cara, você pegar isso e trazer para os dias de hoje é um banquete, é exatamente o que acontece nas igrejas hoje. Eu ando muito por igrejas por aí, né? E eu vou em todas, Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus. O que eu pego em cada uma, assim, eu falo assim, cara, essa aqui é aquele estudo que a gente fez. Aqui é uma das 7 igrejas da Ásia. Aí você vai numa outra igreja luxuosa e tal, você fala, essa aqui tá parecendo mais com Filadélfia, né? E a gente vai meio que ponderando. Então a gente sabe que o Senhor tem os seus, como que a gente diz? Os seus remanescentes dentro de toda a igreja, né? Então, assim, a igreja não é o templo ao qual nós estamos indo, mas referente àquilo que nós estamos nos tornando. E por isso que nós queremos fazer boa teologia, para que entre dentro das assembleias presbiterianas, batistas. Não é que nós estamos certos e eles estão errados, não é isso. Nós estamos trazendo a luz das escrituras, sempre como os profetas, exortando. Olha só, Deus não fará nada sem antes comunicar aos seus servos os profetas. Se não me falha a memória, está em Joel isso. Depois o Uber confirma para mim se é Joel mesmo. E Deus mostra, então, que todos os seus segredos, todo o apocalipse, todo o futuro da igreja já foi fundamentado nos profetas. Então a gente olha para trás, tem um raio-x, aí a gente olha para frente, então vê aquilo que o Senhor espera de nós, que é um reino de sacerdotes. A gente corrige aquilo que eles erraram no passado, para que a gente possa transformar um reino de sacerdotes no futuro. Voltando aqui para o estudo, para a gente dar uma acelerada, aí nós vamos falar da profecia dos 2 mensageiros. Você vai ver lá em Malaquias 3:1, ó. Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá no seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. O que ele está dizendo? O meu mensageiro, ele está dizendo como João Batista. E Jesus é como o meu anjo, o anjo da aliança. Você vai perceber que Malaquias já está fazendo um prenúncio da vinda de João Batista, aquele que clamava no deserto. Você vai ver que Malaquias falou sobre João Batista, outro profeta que falou sobre João Batista, que a gente fez no estudo passado, foi, não sei se me falha a memória, não sei se foi Zacarias, que ele prenuncia também a vinda do Messias, ele fala do mensageiro. Deus está dizendo, ó, vai vir um cara aí que vai clamar no deserto, vai vir um cara aí que vai preparar o caminho do meu anjo, o anjo da aliança. Então Jesus chega como um anjo da aliança. Não sei se vocês lembram quando ele fala assim, como eu queria comer essa ceia com vocês, eu estava ansioso, a última ceia, tá? A última Páscoa. Aí Jesus então pega o cálice, levanta e fala, esse é o cálice da nova aliança. Jesus inaugura ali, naquela última ceia, né, a nova aliança, né? Porque seria o seu sangue derramado.
horas depois ele seria entregue, dias depois ele seria morto e crucificado, né? Um dia depois seria morto e crucificado. Então, Jesus inaugura, ó, este é o cálice da nova aliança que eu tenho com vocês. Então, ele é o quê? Ele é o anjo da nova aliança. Anjo como ângelos, tá? Como mensageiro, não é isso, Hilber? Como mensageiro da nova aliança. Sim, no grego, sim, isso. Exatamente. Ele veio anunciar a nova aliança. Ó, Deus está dizendo assim, eu fiz uma aliança com o povo, seus pais, mas eu acabei de desposar, ou seja, acabei de casar com eles, desposei, tirei eles de casa, logo eles pecaram e adulteraram. Então, Deus não podia ficar casado com uma adúltera, o Senhor precisou se divorciar deles. Deus teve que morrer, então, para que ele pudesse ressuscitar novamente e casar com a sua amada. Isso é chamado o eterno amor de Deus. Deus se apaixona por um povo, Deus, então, esse povo peca, se torna adúltero, pela própria lei de Deus, lá em Deuteronômio, Deus, Levíticos, Deus não pode casar novamente com esse povo. O que ele tem que fazer, então? Ele tem que morrer, essa mulher só estaria livre, que seria o seu povo, se esse homem morre, então essa mulher pode casar de novo. Então ele mesmo morre por ela, ressuscita ao terceiro dia, e promete vir buscá-la e tomá-la como mulher novamente. Olha só, Deus mesmo cumpre a sua própria lei. É lindo esse estudo, nós fizemos o Eterno Amor de Deus. Se você quiser procurar aí no YouTube, você vai ver, e é muito bonito. Então, lá no livro de Malaquias... Exatamente, Marcos, um acréscimo. Tem a aplicação nisso, né, dentro das duas casas. Igual você falou, que ele morre e ele casa de novo, isso aí na perspectiva de Judá. Quando a gente vai para o reino de Israel, o que acontece? O reino de Israel recebe a carta de divórcio, o reino do norte. Então, ele não pode voltar para o marido que o divorciou. O que acontece? Cristo morre e ressuscita. E na lei fala que quando o marido morrer, aquela carta de divórcio não é mais válida. Então, o reino do norte pode voltar de novo, ou seja, os gentios podem ser acrescidos de novo nessa aliança. Maravilha. Se você não entende as duas casas de Israel, nós estamos falando de judeus e gentios, tá? O povo de Deus são as 10 tribos perdidas, vamos dizer assim, que ficou ali na região da Samaria, eram conhecidos como samaritanos, por exemplo, era a região de Decápolis, das 10 cidades perdidas. Então, esse povo, Jesus fala assim, eu vim a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? O povo judeu que tinha voltado do cativeiro assírio, tinha se misturado com o mundo e trazido seus costumes para dentro, não adorava mais a Deus, adorava falsos ídolos e tal. Era, na verdade, todo o povo de Deus misturado com os homens da terra. A isso Paulo fala, eu sou o apóstolo dos gentios, né? Paulo se considera como apóstolo dos gentios. Então somos todos nós aqueles que não nascemos, não éramos judeus, nascemos na nova aliança e somos então co-herdeiro com os nossos irmãos judeus. Dentro, todos aqueles que circuncidaram seu coração e que agora creem no Cristo, o Filho de Deus, ok? Quem não tem o Filho não tem o Pai. Então aqueles judeus que não têm o Filho, eles também não têm o Pai. Então pare de idolatrar o povo judeu, pare de idolatrar a Jerusalém terrestre. Ela não é santa, como Paulo fala em Gálatas 4, a Jerusalém terrestre só gera filhos para escravidão, e os judeus que não são messiânicos, que não creem no Messias como seu enviado, como seu Senhor e Salvador, ok? Esses judeus também estão debaixo de jugo e de maldição. Então pare de tentar tornar santo aquilo ao qual Deus amaldiçoou, ok, irmãos? Vamos orar pelos nossos irmãos judeus, vamos orar para que os seus olhos sejam descortinados e abertos, sua visão espiritual seja aberta, mas pare de idolatrar Jerusalém terrestre. Se a Jerusalém terrestre fosse santa, não precisaria da nova Jerusalém que desce do céu em Apocalipse 21. Deus já fez uma nova porque o modelo da antiga já estava estragado, corrompido e prostituído. Então Jerusalém é um cálice de embriagar muitas nações da terra. Eu vejo grandes ministros do Senhor chamando a Jerusalém de terra santa. Eu acho que isso é um grande pecado porque ele não entende que as promessas estão sobre a Jerusalém de cima e não na de baixo. A de baixo se julga ainda, até os dias de hoje, como uma noiva, né? Ela se julga rainha, mas os próprios profetas falam, rainha você não é mais rainha, ok? Então é isso que a gente precisa ponderar. Vamos lá, para a gente saltar rapidinho, vai falar do dia do julgamento de Deus, Malaquias 3:2, Joel 2:1, e aí vai conectar com aquele nosso estudo, porque lá em Malaquias 3 ele fala assim, eu vou passar vocês no fogo, vou me sentar como potassa do lavandeiro, eu vou purificar vocês como se purifica a prata, se purifica o ouro, e aí sim vocês vão dizer, eis aí meu Deus, eu vou dizer, esse aí é o meu povo. Então é muito legal, você vai ver que Malaquias 4 fala aqui, ó, o dia vem e arde como fornalha, todos os soberbos e os que cometem perversidade serão como restolho, o dia que vem abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, ou seja, vai queimar tudo aquilo que é mal. Primeiro, começando pela igreja do Senhor, ok? O Senhor vai colher as suas primícias, não é toda a igreja, somente as suas primícias. Malaquias avisou que o grande e terrível dia de julgamento estava chegando
para todos que transgredissem a lei de Deus. No entanto, o Senhor mesmo chama o povo, volte para mim que eu me voltarei para ti. Deus traz um apelo sempre para o seu povo. Olha só Malaquias 3:7. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes-os. Tornai para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de nos tornar? Ou seja, é como se fosse nos dias de hoje, você fala assim, mas como é que você quer que eu volte para você, Deus? Ele está falando assim, vocês se desviaram dos quê? Meus mandamentos, ó, meus estatutos, e vocês não guardam o meu estatuto. É como se Jesus estivesse voltando hoje e você falasse assim, ué, mas eu creio em Cristo, porque eu creio em Cristo eu sou salvo. Ele fala, não se desvie, volte para os meus mandamentos, ou seja, ama o teu próximo como a ti mesmo, ame a mim sobre todas as coisas. Não seja, irmãos, como aquele falso rico, ou aquele rico, né, que tinha um falso amor, chegou para Jesus e falou assim, o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus fala, olha o que a lei diz. Aí o cara fala, mas eu tenho guardado toda a lei desde a minha infância. Aí Jesus falou assim, muito bem, então pega lá o seu dinheiro, vende e dá aos pobres e me segue. Jesus está falando para ele ficar pobre? Não, Jesus está dizendo para ele assim, você diz que você ama o teu próximo como a ti mesmo? Então vende e dá a sua riqueza aos pobres. Jesus mostrou onde estava o coração dele de verdade. Então as pessoas falam assim, mas eu amo o meu próximo, mas vive uma vida de amor ao próximo? Entendeu? Eu guardo os mandamentos de Deus, você guarda o mandamento de Deus? Você preserva a tua família, você é um bom sacerdote da sua casa, você cuida do seu irmão que está em dificuldade, você visitou o seu irmão que se operou, você realmente tem preocupação com o próximo, você é mordomo das coisas do Senhor, você verdadeiramente tem ajudado na casa de Deus, as obras missionárias, você tem um coração na obra ou você está vivendo a sua vida nesse mundo para angariar riquezas e guardar o tesouro aqui na terra? Então, quando a gente faz essas perguntas, a gente começa a ver que a gente é um sacerdote, a gente precisa cuidar das coisas de Deus e do nosso próximo como a nós mesmos. Deus nos deu uma missão. Eu tenho que cuidar do Wilber, o Wilber tem que cuidar de mim. Eu tento cuidar do Wilber, mas ele não vem para São Paulo. Eu falo para ele toda semana, né, Wilber? Eu falo, cara, vem para São Paulo, aqui a gente consegue cuidar de vocês, a gente consegue estar mais próximo, a gente consegue ir em alguns médicos especialistas. O Wilber tem umas questões ali na casa dele, muitos problemas de saúde, por isso que a gente fala, ore pelo Projeto Papo com Deus. Sentimos na nossa carne todos os problemas e os levantes que o inimigo tem levantado contra a nossa vida. Tem atentado contra o nosso casamento, mas não deu certo. Tem tentado contra os negócios, não dá certo. Então ele vai na carne, deixa eu tocar na carne deles. Então, assim, eu tenho tentado ajudar todas as pessoas ao quanto estão ao nosso redor. Por quê? São os nossos irmãos, somos mordomos, precisamos fazer isso, ok? Então, irmãos, pense, você ama de verdade? Coloca seu amor em ação. Você ama a Deus de verdade? Coloca o seu amor a Deus em ação. Amor sem atitude não é amor, irmão, é falácia ou narrativa, né, Hilber? Exatamente, e um texto que resume muito bem isso, tá? E é um texto da Nova Aliança, e é um texto de Apocalipse 2:5. Vai falar assim, lembre-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente eu te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrepender. Ou seja, você viu arrependimento, você viu pratique as primeiras obras, pratique obras boas, senão eu venho e tiro o seu castiçal do lugar. É Jesus falando para uma das 7 igrejas da Ásia, ok? Nós fizemos um estudo sobre ela, a gente vai deixar o card aqui em cima. Maravilha. Ó, esse trecho aqui é muito legal, a anunciação de João Batista, que Malaquias fala o seguinte, ó, eu enviarei o profeta Elias, tá? Tá falando de João Batista. Quando ele fala Elias, irmãos, ele tá falando sobre a unção, tá? Por isso que Jesus fala assim, ó, eu digo que Elias verdadeiramente já veio, vocês não reconheceram. Aí lá no verso, lá nos evangelhos diz assim, e Jesus fazia referência a João Batista, tá bom? Por isso que quando fala que nos últimos dias virão 2 testemunhas, as pessoas falam assim, é Moisés e Elias, porque você vê o ministério deles ali retratado no Apocalipse. Mas ali está falando sobre a unção de Moisés, sobre a unção de Elias. A mesma unção que estava sobre ele virá sobre o povo de Deus na última hora. Olha só Malaquias, eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha o que o profeta Elias vai fazer, ele vai converter o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não vos venha e fira a terra com maldição. Esse trecho, ele é bem disputado, né, no entendimento, porque eu vou explicar aqui para vocês. Lucas 1,16, nós vemos que o Senhor envia João Batista sobre o espírito de Elias como mensageiro do Messias. Eu vou ler, mas na verdade eu vou tentar contextualizar. Ele quer converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Vamos entender isso aqui melhor? É como se Deus estivesse dizendo o seguinte, tá? Não é porque o pai tá brigando com os filhos, tem gente que pega esse verso aqui e fala, tá vendo? O filho, nas últimas horas, o filho
vai se converter ao pai de novo, vai parar de desrespeitar o pai, vai parar de matar os pais, né, Uber? Não tem a ver com isso, irmão, porque você vê que nos últimos dias, na grande apostasia, a terra não tem nem fé na terra. Jesus disse isso. Quando vier o Filho do Homem encontrará fé na terra, os últimos dias serão como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. A perversidade, a sexualidade, a prostituição, a maldade do homem vai estar no nível gigantesco. Não vai ter essa do filho pedir perdão para o pai e voltar para casa do pai. Ali está dizendo da antiga e da nova aliança. Eu vou fazer o coração dos filhos se converter aos pais. Olha só, da nova aliança, olhar para os pais, olhar para o profeta, entender as leis e os mandamentos do Senhor, voltar para o Senhor novamente, né, para os desígnios do Senhor, os seus estatutos, e vou converter o coração dos pais aos filhos, e vai mostrar para todo aquele povo da antiga aliança que agora nós temos o Redentor, ao qual todos eles criam, ao qual todos eles foram justificados por meio da fé, porque Abraão não viu Jesus, mas pela fé Abraão foi justificado. Moisés também não viu Jesus. O que as escrituras falam? Acho que o autor de Romanos ainda fala. Ele fala assim, e Moisés também, e os nossos pais Abraão e os patriarcas foram justificados pela fé. Eles criam no Messias, eles sabiam que não era sacrifício de animal. Eles foram justificados na perspectiva da cruz. Eles olhavam para o Messias na frente. Nós somos justificados na retrospectiva. Nós sempre falamos isso. Nós olhamos para trás, porque Messias está atrás, 2000 anos para trás. Lá para ele estava 2000 anos para frente, ok? Então isso é converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. É a nova aliança se voltando para a antiga aliança, entendendo os estatutos de Deus, os fundamentos de Deus. E o povo da antiga aliança, que seriam os judeus também, que era da lei, olhando para frente e entendendo a graça de Cristo, a graça salvadora, né? E também a graça capacitadora. Tá certo isso, Hilber? Exatamente, a gente consegue ver essas duas perspectivas, esses dois panoramas, né? Nós olhamos para 2000 anos atrás e eles olhavam, dependendo se a gente pegar assim, Abraão quase 4 a 3 mil anos para frente, né? Então, isso é bem interessante. E quando nós entendemos que ele está falando justamente desse tipo de conversão, de um entendimento teológico, não do entendimento, como o Max falou, do cotidiano, tô brigando e aí eu vou acabar com a briga. Não é isso. Então, toda a mensagem, né, bíblica, ela tem ali um ponto teológico, um ponto que vai apontar para os propósitos de Deus. Exatamente, porque olha, Malaquias exorta o povo para guardar João Batista, e João Batista exorta o povo para voltar para as leis do Senhor. Você vê que parece que um está apontando para o outro. Jesus exortou as pessoas que se arrependessem. O Senhor disse aos seus discípulos que o arrependimento e a remissão dos pecados é a base, eles devem ser pregados em meu nome para todas as nações. A igreja de Jesus continua dizendo que a lei de Deus existe e que devemos nos arrepender dos nossos pecados todos os dias. Irmão, se não existe lei, não existe pecado. A lei é o balizador que mostra o pecado. Paulo fala isso, né? O que devemos dizer da lei? Que ela é má? Não, a lei é boa. Mas por intermédio da lei é que nós conhecemos o pecado. Então é necessária a lei para apontar o que é certo e o que é errado na vida dos homens. Eu estou dizendo que você deve seguir as 10 tábuas da lei? Não é isso que eu estou dizendo, tá, irmão? Estou dizendo que as 10 tábuas da lei foi concatenada, foi concentrada no amarás o teu Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo, tá bom? Basicamente é isso. Então a gente tem que, nós temos que nos guardar para o Senhor, sermos separados, santos ao Senhor. Chegando no final, a mensagem de Malaquias. A frieza espiritual de Israel estava imerso e muito grande. Esse é um perigo real que devemos observar e não cometer os mesmos erros dos nossos dias. Deus inspirou o profeta para que mostrasse que o juízo viria e ainda que Deus os amava. Por isso, Deus chama o povo ao arrependimento. Muitos se arrependeram e se voltaram ao Senhor, como podemos ver no final da carta. E olha isso que legal, Malaquias 3,16. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante deles. Os que temiam, não era todos que se arrependeram, tá? Aqueles que se temiam, eles fizeram um memorial e o povo passou então a cumprir aquele memorial. Eu acho que a gente falou isso no livro de Neemias, no final do livro de Neemias, se não me falha a memória. Depois vocês dão uma olhada lá. O povo assina, separa dos seus casamentos misturados, né, Hilber? Então eles falam, nós vamos seguir e servir ao Senhor. Eles serão para mim tesouro particular naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Olha só, você vai saber quem é servo de Deus e quem não serve ao Senhor. Só para a gente concluir,
E quem serve a Deus, aquele que guarda os seus estatutos, você já entendeu, né? Aquele que ama o próximo, aquele que tem atitude, não só falácia. A morte do profeta. Na Bíblia, ou no próprio livro do autor, não é revelada a causa da sua morte, mas de acordo com o Talmud, aí nós estamos falando daqueles escritos dos judeus, tá? Mas de acordo com o Talmud, Malaquias teria morrido quando o Espírito Santo se afastou de Israel no chamado silêncio profético, tempo de 400 anos do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Um pseudoepígrafo chamado David's Prof diz que ele morreu com idade média e que não chegou em sua velhice, então foi enterrado no seu próprio país e junto aos seus pais. Olha só, primeiro eu preciso falar de pseudoepígrafo, você sabe que a gente não costuma assinar nada. Então, assim, existe um pseudoepígrafo, ou seja, o que é um pseudoepígrafo? Um escrito que não foi feito pelo próprio autor, tá? Esse David's Prof. Então, não foi escrito por esse cara, foi escrito por outra pessoa que citou esse autor. E ele diz que Malaquias morreu na terra dos seus pais, ele não chegou à sua velhice, então ele morreu ainda jovem. Isso é verdade? Não sabemos, não está na Bíblia, ok? Nós estamos fazendo só um adicional aqui histórico para vocês. O próprio livro não relata isso, mas o Talmud diz que Malaquias morreu dentro do silêncio profético, aqueles 400 anos que o Espírito de Deus não trouxe mais revelação ao povo através de nenhum profeta, até então a chegada de João Batista. O que a gente consegue entender com o livro de Malaquias é que, assim, tinha 4 pontos que o Wilber colocou aqui nos comentários de D.A. Carson, no seu livro, nos comentários de D.A. Carson sobre o livro de Malaquias, em que apresenta ali os casamentos misturados, a falta das primícias, que mostra falta de cuidado com os órfãos e as viúvas necessitados, e também com a lei de Deus que estava sendo corrompida, a lei de Deus, né? E com tudo isso, a gente olha para a nossa igreja hoje e percebe que a gente precisa cuidar daqueles que têm a necessidade, nós precisamos ter as nossas primícias, que nós somos aí nós somos os servos do Senhor, nós somos os mordomos das coisas de Deus, precisamos cuidar. É uma casa de 10 quartos, você cuida só de um quarto, porque o quarto é a 10ª parte, então é o dízimo, não é só a 10ª parte, agora você precisa cuidar da casa inteira do Senhor, ok? Você precisa cuidar daquilo que Deus te entregou na sua mão até que ele venha. Então, trazendo isso para os nossos dias, também tem a questão da lei do Senhor que foi corrompida. E aí eu vou falar de Judas, né, irmão de Jesus Cristo, a carta de Judas, ali antes do Apocalipse, que ele fala, eu temo que a graça do Senhor tenha sido corrompida. Né? Ele fala da graça dissimulada, ele fala que a graça tenha sido dissimulada, a graça de Cristo vos tenha sido dissimulada. Essa é a nossa preocupação do Papo com Deus, exortar, assim como os profetas exortaram ao seu tempo, trazer o contexto profético para a gente, como Jesus fez com as 7 igrejas da Ásia, e dizer assim, tem pecado no meio do povo, vamos falar para o povo, volta, vem, volta, vamos se alinhar novamente com o interesse de Deus, que é manter o seu povo separado, santo ao Senhor, né, e verdadeiramente cuidando uns dos outros, que é o amor em ação. Se eu amo o meu próximo, eu cuido do meu próximo. Se eu amo a Deus, então eu cuido das coisas de Deus. Cuido da casa, cuido da igreja, cuido dos órfãos, viúvas necessitados, cuido também dos missionários no campo. Essa é a nossa missão aqui. É passar para vocês a luz das escrituras, uma boa exegese, amém? Esse livro é incrível, essa mensagem profética está maravilhosa, né, Wilber? Sim, sim, exatamente. A gente falou basicamente a introdução toda do livro. Só acho que uma coisa que a gente não falou, que foi quando que esse livro ele pode ter ocorrido, né, no tempo. Então, provavelmente, ele começou em 515, tá? Antes de Cristo, porque o templo já foi reconstruído. Então, Malaquias ele já profetiza com o templo reconstruído. Então, mais ou menos aqui, né? Isso aí, daí para frente. Ele é contemporâneo de Esdras e Neemias, então parece que foi nesse período aí. Maravilha, então nós estamos falando que foi depois do segundo decreto, primeiro foi Sírio, o segundo decreto, deixa eu puxar aqui direitinho os decretos, então o primeiro decreto foi Sírio, o segundo decreto foi Dário, aí mais ou menos aqui Malaquias entra, que ele vai pegar até o decreto de Artaxerxes, né, Artaxerxes está aqui o decreto, ó. Então Neemias entraria aqui mais ou menos, na construção do templo até o tempo do fim aqui. Então, isso aí, então, exatamente. Então ele pode ter começado aqui, né? Tipo assim, o livro não coloca a data exata. Então ele começa a partir de 515 e pode ser que chegue um pouco mais para frente. No último relato que nós temos aqui é 425 do livro de Neemias. Dali para lá nós não temos mais profecias. Talvez entraria Malaquias aqui, porque ele morre depois aqui, né?
Malaquias vai morrer lá na frente, depois dos 425 anos, ele morre nos 400 anos proféticos, um pouquinho mais para trás aqui. Então é legal você ter esse mapa. Esse mapa está dentro de todos os livros que nós fizemos aqui do Cativeiro Babilônico dos Profetas. É um resumo do livro, tem um contexto histórico, um contexto imediato, que é o contexto profético, que aponta para os nossos dias e também para a Igreja de Cristo nos últimos dias. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha abençoado você. Não esquece de comprar as nossas revistas do Papo com Deus para você nos abençoar. papocomdeus.com.br/revista. Estamos numa missão, precisamos da sua ajuda. Sermos totalmente gratuito é essa visão. Precisamos levar o evangelho gratuito para outras nações, mas eu preciso da sua ajuda. Compra uma revista para você se edificar e ajuda o nosso projeto a ir mais longe e edificar outras vidas. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.